nosso espírito esportivo, social e... Eu sempre estive tranquilo, e o que eu falei após o jogo, eu falei com o máximo de tranquilidade, não foi nada em termos de desespero, né? Não, eu falei aquilo que eu achava que eu deveria falar. Até pelo treinamento que nós fizemos, né, e a conversa que nós tivemos hoje, né, porque a declaração que eu dei após o jogo, ela não parou, né, lá no domingo, após o jogo. Ela parou hoje de manhã com os jogadores, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, na qual nós somos aqui e estamos vestindo uma camisa de 100 anos de tradição. E eu fui bem taxativo com eles, que a carapuça só vai servir para aquele que se não adequar dentro do trabalho. Então que todos entendem uma coisa, que é uma cobrança, né? Eu acho que onde tem um comando, né, e comandados, se não tiver cobrança, vira bagunça, né? E aqui nós temos que fazer as coisas de uma maneira que novamente o América volta a entrar nos trilhos, fazer boas partidas e, acima de tudo, brigar para a nossa conquista de classificação, porque, como eu falei após a minha entrevista do jogo do Barueri, não vou jogar a toalha e acredito muito. Já vi times com uma situação muito grande nessa Série B e acabar ficando na metade do caminho. Já vi times com uma situação muito difícil de chegar lá. Então eu acho que nós vamos buscar, nós temos 11 jogos pela frente, é praticamente um campeonato. E se nós buscarmos o equilíbrio novamente, principalmente se nós vamos ter confrontos diretos com as 3 equipes que estão ali na nossa frente, que é o Atlético Paranaense, o Goiás e o Joinville, são jogos que nós temos que recuperar. Então por isso eu estou bastante otimista com relação à recuperação da equipe, de fazer bons jogos novamente e entrar no páreo pela briga do G4. É um adversário direto nosso, né? Nós tínhamos um planejamento aqui, que infelizmente nós perdemos 2 jogos que não estavam nos planos, né? Contra a equipe do Bragantino e a do Barueri, e sabíamos os confrontos diretos que nós temos contra o Atlético Paranaense e o Goiás. Lógico que as vitórias que nós pretendíamos ter contra essas 2 equipes que eu já citei, ela nos daria praticamente um confronto direto, a briga pelo G4. Então agora nós temos que ganhar dessas 2 equipes, né? Vamos para a etapa que é o Atlético Paranaense, para voltarmos novamente a estar no páreo ali, para entrar novamente naquela briga ali que é os 4 primeiros. Eu tenho 3 jogadores, né, ali por aqui. Dentro dos treinamentos eu tenho mais uma semana. Essa semana agora nós vamos até dar um ênfase maior do lado físico dos atletas e também da recuperação. Quando você tem um jogo que, principalmente a equipe do América, ela vem jogando muito pressionada aqui no Independência, né? E essa pressão não é do torcedor, não é da imprensa, é dos próprios jogadores. Há uma cobrança muito grande, né, entre eles mesmos, de querer fazer uma grande exibição para o torcedor aqui, principalmente para vocês da imprensa, né, que está ali, está vendo o América, que começou muito bem o campeonato, e de repente ele deu uma despencada, né, e o América tem, né, uma obrigação de fazer uma partida de gala aqui dentro de casa, para que o torcedor novamente volte a acreditar no América. Então, como eu tenho esse jogo agora contra o Atlético Paranaense, tem os 3 jogadores ali com a mesma possibilidade de entrar, né, no caso do Liceu, o Lula e também o Vinícius. Se falou muito, né, depois do jogo essa semana antes do jogo do Barueri, que eu ia ter muito tempo para treinar, né? Mas não tive não. Nós jogamos numa terça-feira à noite e chegamos aqui numa quarta-feira à tarde. Eu voltei o treinamento após 48 horas, que é o pique do cansaço do atleta, principalmente para um time que vinha jogando praticamente em 70 e 72 horas. 6 jogos em 18 dias. E eu fiz 6 jogos em 18 dias, né? Quer dizer, então esses dias que nós treinamos, eu treinei na quinta-feira 2 períodos da semana passada, sexta treinei sábado um período, domingo um período,
né? E na segunda-feira nós nos concentramos para o jogo. Então eu praticamente não tive tempo para treinar. Essa semana sim, a semana eu vou ter um tempo maior, porque eu iniciei os trabalhos na quinta-feira e vou até na sexta-feira da próxima semana. Aí eu vou ter 8 dias para me treinar, e esses 8 dias eu tenho certeza que para nós vai ser benéfico, né, com relação aqui de recuperação de atletas e com relação até ao clima. Eu tenho certeza que vai ser muito melhor, né, nessa semana para o Atlético Paranaense do que foi após a derrota do Bragantino. Olha, o América começou o campeonato de forma avassaladora, né, porque o América ele ganhava de todo mundo e foi o bicho-papão do campeonato nas 6 primeiras rodadas. E o América teve uma queda muito grande de produção. E essa queda, né, fez com que a equipe saísse da primeira colocação para chegar à 9ª colocação, né, foi quando eu cheguei no clube. E na minha chegada, nós tivemos um começo muito bom. Nós fizemos 7 pontos em 3 jogos, que dali eu falei, o América vai encontrar novamente, né, o caminho. Só que os jogos eles foram muito seguidos, né? Como eu já falei, 18 dias para você jogar 6 partidas, é muito para qualquer atleta, né? Principalmente o América, que já não tem um time de garotos. Então os jogadores cansam com relação a isso. E só viagem longa. Você sai daqui, você ir a Criciúma, é um sacrifício danado. Você vai a Alagoas, né? Então você praticamente passa um dia viajando, né? O que aconteceu conosco. Então agora nós vamos ter um tempo maior. Aqueles jogadores que a gente acha que tem que ter um tipo de treinamento com mais cuidado com eles, nós vamos ter, né? E aqueles que precisam treinar mais, também nós vamos fazer o treinamento com eles, para que nós possamos ter uma equipe bem equilibrada daqui para frente no campeonato. Eu sem sombra de dúvida, o desgaste disso foi muito grande, porque o que eu conversei com alguns jogadores, eles estavam cansados, né? E o cansaço para o atleta, ele realmente prejudica muito o seu rendimento técnico.